Boa noite! Tudo bem, mulheres guerreiras? Como é que vocês estão? Sejam todas muito bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Joyce Oliveira. Eu sou esteticista, sou micropigmentadora desde 2014. Eu estou na área e meu objetivo aqui é ajudar você, mulheres guerreiras, a montar o seu próprio negócio do absoluto zero, trabalhando com sobrancelhas. É isso mesmo. Nossos encontros, eles acontecem todas as quartas e todas as sextas-feiras aqui nesse perfil, onde eu trago conteúdo de muita relevância e de muita importância para vocês aprenderem a desenvolverem, a estarem mais à frente, né, um passo à frente para conquistar o grande sonho. E hoje o nosso conteúdo é muito importante, é um conteúdo bem relevante. Eu vou explicar para vocês o passo a passo, certo? Eu vou orientar vocês como, certo? E quais são as informações que vocês precisam saber sobre o processo de cicatrização. Quais são os fatores que influenciam em uma cicatrização bacana na micropigmentação? Quais são os principais fatores? Existem vários fatores, mas eu vou explicar aqui os principais para vocês, tá bom? Dos fatores que influenciam numa cicatrização bacana e numa cicatrização deficiente, tá bom? Então eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo que eu fiz com muito carinho, certo? Então vamos lá começar. Eu sempre sou muito objetiva no meu conteúdo, eu venho aqui, trago conteúdo de forma rápida, objetiva, coesa, certo? Mas que realmente vai fazer uma grande diferença dentro do teu conhecimento, certo? Bom, e aqui eu coloquei algumas informações aqui, uma pesquinha para a gente trabalhar, tá? E aí nós vamos começar. Bom, sabemos que no processo de micropigmentação, vamos primeiro entender o que é uma micropigmentação. A micropigmentação é um procedimento estético semipermanente, onde é gerado uma inflamação controlada, uma inflamação induzida. Como é que eu induzo essa inflamação? Através da agulha, através da lâmina, né? Através de um dermógrafo, ou então através de um tebore. Eu faço pequenas fissuras ou então pequenas arranhaduras na pele para colocar a tinta, que é chamada de pigmento. Então, nesse processo de arranhadura, de fissura, eu gero uma lesão, porque eu quebro a barreira de proteção da pele, tá? E aí, quando eu quebro essa barreira de proteção, eu estimulo várias reações químicas dentro da minha pele que vão fazer em formato de cascata reações inflamatórias, tá? Então, eu produzo uma reação pró-inflamatória, ou seja, uma inflamação na pele do meu cliente. Toda inflamação, ela gera, vamos se dizer assim, ela gera alguns resultados, né? Que é o quê? Rubor, ou seja, um vermelhidão naquela região, um edema, que é um inchaço, né? Dor, às vezes pode gerar, dependendo da inflamação, uma perda da função daquele tecido, né? Pode gerar até, no caso, uma necrose, né? Um calor, tá? E aí, a gente sabe que um processo inflamatório, ele precisa ser controlado, tá? Ele precisa ser controlado. Para quê? Para que o corpo, ele reaja de uma forma saudável, né? Trabalha ali com todos os nossos soldadinhos, certo? Ele reaja para cicatrizar aquilo, né? Aquela lesão. E aí, existem vários fatores que influenciam para que essa cicatrização ela fique boa e ela fique ruim. O primeiro fator é o sol, a exposição solar. Nós sabemos que os raios UVA, UVB, eles são muito prejudiciais, né? Quando nós estamos expostos de forma excessiva à nossa pele. E principalmente se eu estou exposta ao sol, no caso, através de uma lesão, né? Então, assim, vamos supor, eu estou com uma lesão aqui na minha pele, aí eu vou pro sol, então uma pele lesionada, ao invés de melhorar, faz piorar. Por quê? Porque o sol, além dele ter esses raios UVA, UVB, eles produzem radicais livres, aumenta o processo inflamatório,
a nossa pele, né? E o pior, pode gerar uma mancha, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso cliente para que ela não se exponha muito ao sol, certo? Dentro do processo de cicatrização, porque existe uma grande chance dela gerar uma mancha naquela região e retardar essa cicatrização, tá? Então, não deixe a sua cliente pegar sol. Ah, quanto tempo? É o seguinte, o ideal é que ela não pegue sol pelo menos em 15 dias, certo? Mas se ela não conseguir não pegar sol, pelo menos na primeira semana é o período crucial. Pelo menos no período que tá tendo casquinha, certo? É o período crucial, tá? E aí é o período que ela realmente não pode pegar sol de jeito nenhum. É o período que tá tendo casquinha, que ainda tá doendo, que ainda tá inflamada, tá bom? Não pode de jeito nenhum. E aí, vamos lá. Exposição solar, então, é um dos fatores, certo? Outro fator importante é que depois que cicatriza, depois que cai todas as casquinhas, né, assim, que a pele cicatriza a nível de epiderme, uma semana, 10 dias, é necessário que use o protetor solar sim, certo? Essa informação que diz que o protetor solar tira pigmento, isso não é verdade, tá bom? Isso não é verdade. É necessário utilizar protetor solar sim. No caso, após cair todas as casquinhas, tem que usar o protetor solar, ok? Bom, falamos do uso da exposição solar. Um segundo fator muito importante que vai influenciar diretamente nessa cicatrização são o uso de ácidos, certo? Os ácidos queratolíticos, os ácidos rejuvenescedores, os ácidos mais potentes, mais abrasivos, né? Como, por exemplo, pili de ouro, ácido glicólico, ácido mandélico com percentual maior. Então, a gente tem que observar muito que tipo de ácido a pessoa está usando. Lembrando que o ácido hialurônico, ele é um hidratante. Ele leva esse nome, mas ele não é um ácido, ele é um hidratante, tá bom? Pode ser utilizado sim, mas outros ácidos queratolíticos que despigmentam a pele, principalmente ácidos para quem tem melasma, influenciam diretamente a cicatrização. Por quê? Esses ácidos, ele estimula muito estimula muito a renovação celular, certo? Estimula muito a renovação celular, fazendo com que células, certo? Células que estão ali soltas, elas saiam, certo? Então vai estimulando que aquelas células elas se renovam muito rapidamente. E aí não tem aquela renovação celular da forma, vamos se dizer, da forma correta, da forma natural. Então se estimula muito, então vai fazendo com que a pele se renove mais rapidamente, então expulsa mais rapidamente essa tinta, tá bom? Então é interessante que, de fato, a pessoa pare o uso dos ácidos pelo menos por uns 15 dias, se for um ácido queratolítico ou um ácido para tratar pigmento, despigmentar, melanina, coisas do tipo, ok? Bom, um outro fator que influencia diretamente é a questão de arrancar as casquinhas. Gente, temos que avisar para nossa cliente para não arrancar a casquinha. É isso mesmo, não pode arrancar a casquinha. Por quê? A casquinha basicamente é uma resposta do nosso corpo, nas nossas células de defesa, expulsando aquele corpo estranho que a gente inseriu, né? Ali, então gera uma casquinha. Então, se eu arranco, eu tô arrancando a tinta, eu tô arrancando todo o trabalho que a gente teve de colocar ali, certo? Na sobrancelha, nos lábios, nos olhos da minha cliente. Então, eu não posso de jeito nenhum permitir que a minha cliente arranque as casquinhas, senão eu vou arrancar a tinta, o pigmento que eu inseri. Isso vai influenciar diretamente na cicatrização. Ah, Joyce, mas ela não arranca diretamente, mas ela pode arrancar indiretamente. Como? Na hora do sono, ó, fazendo isso aqui, ó, isso arranca indiretamente, tá? Na hora que ela tá caindo as casquinhas, na hora do chuveiro que cai, ó, água aqui, ó, pode arrancar essa casquinha, certo? Até mesmo na hora que a pessoa for dar um beijo aqui sem querer arrancar a casquinha, então tem que ter muito cuidado. Na hora que for vestir a roupa, pode arrancar a casquinha, então tudo isso são cuidados que ela precisa ter para não arrancar essa casquinha, ok?
na hora de limpar o rosto. Isso são fatores que influenciam diretamente, certo? Bom, processo inflamatório. Processo inflamatório, quanto maior o processo inflamatório for gerado naquela pele, naquele tecido, mais, vamos dizer assim, menos cicatrização. Quanto maior o processo inflamatório for gerado naquela pele, menor vai ser a minha cicatrização. Ou seja, mais inflamação, menos cicatrização. Menos inflamação, mais cicatrização, certo? Então, eu preciso que o processo inflamatório ele seja controlado. De que forma? Por exemplo, controlado na hora que eu estou fazendo o procedimento, eu evito estar passando muito pano a lenço umedecido, porque isso irrita muito a pele. Eu mesma hoje peguei uma cliente, eu fui fazer um procedimento, a pele dela é muito sensível, passei um paninho, eu experimentei uma caneta nova, e essa caneta fixou demais, e aí eu fui tentar tirar um pouquinho dessa caneta, para não ficar marcadinho, e aí eu passei, ficou aqui marcadinho da sensibilidade da pele. Ali com 2 dias sai, mas assim, pra foto não fica legal, né? Então assim, vai ter uma cicatrização bacana, né? Espero que ela é jovem, né? Mas quanto mais processo inflamatório, menos cicatrização. Então, evita tá esfregando, né? Muito com pão, evita comidas reimosas, que a gente chama comida pró-inflamatória, como carne de porco, camarão. Tudo isso aumenta o processo inflamatório, certo? Evita estar tocando, evita a contaminação cruzada, evita fazer um procedimento que não seja seguro, né? Biosseguro. Então, tudo isso você vai fazer ações específicas para diminuir esse processo inflamatório, ok? Bom, profundidade. A profundidade aqui são dois fatores, são 2 vertentes, certo? A primeira é a profundidade da lesão, ou seja, quanto mais profundo você for, mais, vamos dizer, mais tempo vai levar para a pele se recuperar, né? Sabemos que a nossa epiderme, ela se recupera em torno de 7 dias, 7 a 8 dias. A nossa epiderme se recupera em torno de 28 dias, dependendo da idade, até 40, 45 dias, se for uma pessoa mais madura, né? E aí, então, quanto mais profundo for a lesão, quanto for mais profundo for essa lesão, mais tempo de cicatrização vai ser, tá? E aí, então eu tenho que ter muito cuidado para não pesar essa mão, para poder atingir essa tinta na camada correta, que é a derme papilar, ok? E também a questão da profundidade dos fios. Se for muito superficial, se for aquele fiozinho que foi só uma arranhadura, também não vai cicatrizar. Ele vai sair e não vai cicatrizar de jeito nenhum, não vai ficar legal, tá bom? Então tem que ter, nem pode ser 8, nem só 80, tem que ser na camada correta, tá? Bom, idade. Claro que uma pessoa mais jovem, ela vai ter uma cicatrização mais rápida, uma cicatrização melhor, né? Do que uma pessoa mais madura, do que uma pessoa idosa, é fato, certo? Por quê? Porque as células, elas se renovam muito mais rapidamente para quem é jovem, né? Elas se reproduzem muito mais rapidamente. As pessoas que são jovens nascem mais células do que morrem. A pessoa mais madura morre mais células do que nascem. Então, a idade também influencia muito nessa questão da cicatrização, certo? Bom, temos também o estado nutricional e também o estado imunológico, certo? Isso influencia também se a pessoa também está com os níveis de vitaminas, minerais, se ela está com o sistema imunológico ok, né? Se ela tem células de defesa o suficiente para fazer aquele processo de cicatrização, como é que está a saúde dela, se está em dia. Tudo isso vai influenciar diretamente nessa cicatrização, né? Se ela está com boa alimentação, influencia de fato, com certeza, tá? Alimentação e também processo
de questões imunológicas também influenciam, tá? Diabetes. Bom, se o nosso indivíduo, se o nosso cliente ele tem diabetes, também é um fator que influencia diretamente a cicatrização. Nós sabemos que a cicatrização de um diabético ela é mais lenta, né, por conta do excesso de açúcar, que diminui as células de colágeno, células de cicatrização. Então, o diabético ele tem um déficit cicatricial. Então, a gente sabe que isso vai influenciar diretamente no teu resultado, tá? Também o consumo de álcool. Consumo de álcool mantém um sistema extremamente inflamado. Então, vamos dizer assim, uma atitude, uma ação muito, muito ruim, muito maléfica para quem fez o procedimento. Fazer o procedimento e beber álcool não é indicado, porque aumenta o processo de radicais livres, aumenta a inflamação e diminui o processo de cicatrização. Da mesma forma para quem fuma, diminui os vasos sanguíneos, diminui a oxigenação, diminui a passagem de vitaminas e também diminui o poder de cicatrização, deixa a cor opaca, deixa a cor feia, certo? Então também não é legal. Então, gente, meninas, esses são os fatores principais que influenciam diretamente na cicatrização. Existem outros, como por exemplo anemia, né? Por exemplo, recém-operada, câncer, entre outros, né? Mas eu quis realmente mensurar aqui os principais que a gente encontra mais no nosso dia a dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito no dia a dia de vocês, ok? Um beijo no coração e até nosso próximo encontro.